Olá, meus amores! Quanta saudade que eu tô de vocês nem imaginam. Tô doida pra voltar, pra gente estar junto. Mas pra ir matando a saudade de um lado e de outro, eu espero que vocês estejam com saudade, né? Vim aqui falar um pouquinho que nós iremos participar da 7ª Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Existem premiações para quem vence essa Olimpíada. O 5º ano, a partir do 5º ano, pode participar. E também o pessoal do ensino fundamental 2, que é 6º, 7º, 8º e 9º anos, até o ensino médio. Nós iremos participar e para isso a gente vai começar com algumas aulas, tá certo? Explicando um pouquinho do nosso tema. A nossa temática, o nosso gênero textual é o poema. Poema. E aí a gente já viu um pouco esse ano e a gente vai agora relembrar. Poema e poesia. O que é poema e o que é poesia? Seria a mesma coisa? Seria uma coisa dentro da outra? O poema, ele é um texto literário formado por versos, que são aquelas linhas. A gente vai entender. Poesia é a produção artística que provoca emoções. Envolvem pinturas, esculturas, literatura, música, fotografia, tudo isso é poesia, desde que envolva as emoções. Então, o poema é um tipo de poesia. E aqui a gente vai para as características do poema. Quais são elas? O poema, ele é um texto em versos que podem formar estrofes. Então, o poema, ele vai ter versos, que são as linhas, e vão formar estrofes, que são os parágrafos. Tranquilo? Qual é a intenção do poema? O poema tem a intenção de fazer arte com palavras, emocionar, sensibilizar. Tudo isso tem no material que vocês pegaram na escola. Estimular a imaginação e também entreter. Essa é a intenção do poema. Qual é a linguagem que nós utilizamos no poema? E na construção dele? Versos, estrofes. Lembrando, versos são as linhas, estrofes, os parágrafos. Então, nós temos rimas, ou podemos não ter rimas, é algo que a gente vai ver mais pra frente um pouquinho. Ritmo, sonoridade com as palavras, jogo de palavras. Então, é uma brincadeira com palavras. É uma delícia, inclusive, ler, porque sempre é como se a gente estivesse cantando. Existe uma sonoridade no poema. Quem são os leitores do poema? Pessoas que gostam de arte, com palavras, de textos que emocionam, sensibilizam e que tenham poesia na linguagem verbal da palavra. Vamos passar. Todo poema tem rima, mas o que é rima? Rima é um recurso que é utilizado em textos poéticos. Ele é a repetição, ele é a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas. Então, a rima, ela sempre acontece no final das palavras. Então, palavras que rimam. Amor rima com flor, calor, beija-flor, porque todos terminam com or. Vida termina com ida, cingida, colhida. Mundo rima com fecundo, profundo, contudo. Feliz rima com bendiz, ouvis, aprendiz. Então, a rima, ela é justamente o final igual. É quando as palavras acabam rimando. No poema, ele costuma ser utilizado no final dos versos, né? Na maioria das vezes, nem sempre, mas ele é utilizado na maioria das vezes no final dos versos. Muitas vezes ele é combinado entre
o segundo e o quarto verso do parágrafo, que na verdade é a estrofe. Mas nem sempre rima. Os versos que compõem os textos poéticos, que não apresentam rimas, eles são chamados de versos brancos. A gente vai ver uma aqui de Fernando Pessoa. O nome é O Poema em Linha Reta. Tá? E aqui, ó, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes relês, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondível parasita, indesculpável sujo. Não possuem rimas. Vocês podem ver que no final dos versos, lembrando, cada linha dessa é o verso, formando aqui o nosso parágrafo, que é a nossa estrofe. Certo? E aqui, vocês podem ver que no final não está rimando. Mas o que é que ele utiliza para ter essa sonoridade no poema? Ele repete palavras, ele repete sílabas. Então, olha, ele repete tantas vezes, várias vezes, ó, tantas. E isso faz com que o poema ele tenha uma sonoridade. Não tem a rima, mas ele tem um som agradável, uma musicalidade, entre aspas. Tá certo? E aí, a gente vai para a nossa atividade que está lá na nossa apostila, em que a gente vai falar sobre rimas. Já eu envio para vocês a